Eu conheci o meu marido, Paulinho, em Aracruz. E hoje eu vou contar essa história para você. Eu conheci o Paulinho, meu esposo, no casamento da Rosilda, lá em Aracruz. A Rosilda, ela era minha amiga, né? Desde a infância. Lembrando também que a Rosilda, ela é filha da irmã Alverinda, onde eu aceitei Jesus, lá em Pancas. Então, foi nesse casamento da Rosilda que eu conheci o Paulinho, o meu esposo. Veja bem, a gente não começou a namorar logo naquele momento. Na hora que acabou o casamento da Rosilda, né, eu segui para minha cidade, Alto Rio Novo, e ele ficou na cidade dele, em Aracruz. E eu queria só servir a Deus. Queria só servir a Deus, estudar, conhecer a Deus, me aproximar mais de Deus, né? Então nós não namoramos logo que a gente se conheceu. Passou um tempo e depois que a gente veio, então, a namorar. E é interessante que eu orava a Deus e pedia para o Senhor preparar aquele que fosse ser o meu esposo. E apareceu alguns rapazes para namorar comigo, sabe? Mas eu estava em oração, pedindo ao Senhor, Senhor, prepara aquele que vai ser o meu esposo, porque eu não quero ficar namorando, paquerando com um e com o outro. Não, eu quero me casar com aquele que vai ser o meu esposo. E o Senhor me atendeu. Um certo dia, eu estava indo ali para João Neiva, né? Eu estudava em João Neiva, teologia. E aí eu recebi um telefonema, que era para mim poder ir em Aracruz, que tinha uma pessoa lá me esperando, lá em Aracruz. E a minha amiga, Rosilda, né? Isso é coisa de amiga, gente. Cupido. Veja bem, se tem cabimento negócio desse. Ela mandou uma mensagem para mim assim, Keila, você precisa de vir aqui na minha casa urgente. E o que eu fiz? Eu fui. Eu era uma coisa importante, né? Porque para ela poder falar, vem, corri lá e fui. Quando eu cheguei na casa da minha amiga Rosilda, ela me disse assim, Keila, o Paulinho Barreiro está falando em você, pensando em você, e daqui a pouco ele está chegando aqui em casa e ele está querendo namorar com você. Eu, espera, porque eu estou indo ali entregar meu jejum. Gente, eu orava e jejuava no dia de sábado até 6 horas da tarde, tá? E aí, peraí, deixa eu entregar meu jejum. Aí fui lá, entreguei meu jejum e voltei e falei, agora fala direito, minha filha, o que que tá acontecendo? Ela, amiga, Paulinho Barreiro, tá falando em você e ele quer namorar com você. Eu falei, uai, mas Paulinho Barreiro, ele é noivo, minha filha. Não, terminou o noivado e ó, deu uma febre nele lá e só fala naquele. Eu falei, uai, então tá. E aí, gente, naquilo ali, o que eu pensei? Parecia que eu era adolescente, sabe? Que nunca tinha tido namorado na vida. Parecia que eu era adolescente, o coração começou, sabe? Bater forte lá, né? Aquele coração bater forte, passa um pouquinho, quem chega? Paulinho. Paulinho chega na casa da minha amiga. E aí a gente foi conversar. Gente, parecia que eu era uma adolescente que nunca tinha namorado com ninguém, sabe? Foi muito interessante, gente. Como que, eu falo que como que Deus trabalha. Quando a gente realmente coloca a nossa vida diante dele, ele muda, sabe? Ele muda o nosso jeito de ser, sabe? Ele muda tudo. E aí eu fiquei naquele sentimento, né? De coração batendo forte ali e tal, como se fosse a minha primeira experiência de namoro com algum rapaz. E aí ele chegou, a gente cumprimentou um ao outro e tal. Naquele tempo, gente, esse negócio de beijo na boca não, tá? Era beijo no rosto, segurando a mão, tá? E aí foi. A gente saiu, né, para poder comer uma pizza, né, e tomar refrigerante. Saiu eu, Paulinho, a Rosilda e o Miguel, o esposo da Rosilda. E nós fomos lá para essa pizzaria conversar, né? E eu me emocionei aquele dia. Me emocionei porque tinha sido a primeira vez que eu tinha ido numa pizzaria assim, para quê? Para tomar suco e não bebida, entendeu? Porque eu bebi quando eu não estava na igreja, quando eu não servia o Senhor. Então foi muito emocionante para mim aquele momento. E aí a gente não começou a namorar ainda, sabe? Tal, né? Acabou aquela pizza ali e tal, aquele negócio, cada qual veio para sua casa. E interessante que a minha amiga Rosilda, ela, olha o que a amiga faz, ela foi e falou assim, Keila, vamos arrumar um emprego para você aqui em Aracruz, para ficar mais fácil para você namorar o Paulinho. E eu fui e falei com ela assim, não, minha amiga, se for da vontade de Deus, se for ele que Deus escolheu para ser o meu esposo,
ele vai lá na minha cidade. Eu fiz essa prova com Deus, sabe? Não falei com mais ninguém, só com ela. E aí eu deixei acontecer, continuei seguindo a minha vida, servindo a Deus e fazendo meu curso de teologia, né? E um certo dia, gente, esse homem chegou aqui em Alto Rio Novo, lá na casa do meu pai, morava na roça, para poder pedir o meu pai para poder namorar comigo, né? E eu disse sim. Eu disse sim para ele. E é interessante que antes de dizer sim, eu falei para ele que ele merecia uma pessoa melhor. Sabia? Eu falei, não, meu filho, você é filho de pastor, você merece uma pessoa melhor do que eu. Ele, não, mas eu gostei foi de você. Eu gostei foi de você. Eu falei, então, se você quiser casar comigo, tem que casar também com a minha vida, né? Então ele topou e a gente começou a namorar. E o nosso namoro, gente, era um namoro difícil. Por quê? Porque o jovem, quando está namorando, gente, ele tem que vigiar na terra, né? É 2 pedaços de carne, gente, ali, um perto do outro, meu povo. Então tem que ter muita vigilância. E o Senhor nos deu graça, gente. Eu jejuava quase todo dia para mim poder manter um namoro que agradava a Deus. Não foi fácil, mas o Senhor recompensou, porque nós namoramos e casamos com 6 meses. Nós namoramos e casamos com 6 meses, tá? E sem pecar. O mais importante, namoramos com 6 meses e casamos sem pecar. Tivemos um namoro de cristão, um namoro decente, para a glória de Deus. E faz toda a diferença quando nós honramos a Deus em primeiro lugar. Porque quando nós aprendemos a honrar a Deus em primeiro lugar, nós aprendemos também a honrar o nosso cônjuge, sabe? O nosso companheiro, né? E isso foi fundamental também para a nossa relação, para o nosso relacionamento, para o nosso casamento. Sim, passaram-se 6 meses e então ele veio me pedir em casamento. E para poder me pedir em casamento, ele falou assim, Preta, ele me chamava de Preta, tá? Meu nome é Keila, mas ele sempre me chamou de Preta. Ele, Preta, você quer casar comigo? E quando ele fez esse pedido, o que eu fui fazer? Fui orar. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou orar. E eu quero que você ore também. E ele ficou meio indignado de eu pedir ele para orar. Ele não gostou disso. Mas eu falei, vamos orar, meu querido. E aí eu orei, tá? Fiz um jejum. Comecei na sexta-feira, tá? Entreguei no domingo. Orei. Sexta, sábado e domingo. E depois eu aceitei o pedido dele de casamento. E a gente se casou. Em breve a gente se casou. E é interessante que na época foi tudo tão rápido, né? Como a minha família era uma família de pessoas bem simples, né? Sem recurso financeiro para fazer festa, aquele negócio todo. Mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão lindo, que Ele preparou tudo para o nosso casamento. Ele preparou as pessoas para poder nos abençoar. Deus, Ele sempre vai promover um meio para realizar os propósitos dEle, sabe? Na vida daqueles que servem a Ele, daqueles que amam a Ele. E Ele fez tudo isso por nós. Ele fez tudo isso por mim, pelo Paulinho, pela nossa família. Então, assim, foi maravilhoso o trabalhar de Deus. E é interessante que a igreja aqui em Alto Rio Novo, porque nós estamos agora aqui na igreja de Alto Rio Novo, a igreja nova, atual, mas eu tinha um desejo de casar na igreja. E na época o saudoso pastor Neres, ele disse, não, minha filha, você vai casar na igreja sim. Nós vamos derrubar a igreja, mas nós vamos esperar você casar primeiro. E a gente casamos na igreja, para a glória de Deus, né? E foi uma festa muito grande. No dia do nosso casamento, não teve aula nos 2 colégios aqui de Alto Rio Novo. E tinha um bar também muito famoso aqui, também foi fechado o bar para poder estar aqui no meu casamento. A Elzi fechou o bar, falou, não, hoje ninguém vai vir aqui para cá, porque todo mundo vai para o casamento da Keila. Então foi uma grande festa. A igreja estava toda festiva, a cidade estava com muita alegria. E foi um casamento que ficou na história de Alto Rio Novo, tá?
o meu casamento. E foi uma bênção. Veio uma caravana de Aracruz, né? Os parentes do meu marido, as testemunhas. Veio também uma caravana de João Neiva. Eu estudava em João Neiva, fazia teologia lá. Então foi uma festa maravilhosa onde nós firmamos a nossa aliança um com o outro, né? Debaixo da bênção de Deus. E a partir daquele momento ali do nosso casamento, começou então a nossa família. Para casar, foi um desafio muito grande. Por quê? Como eu falei para vocês, eu vim de uma família simples, né? Uma família que não tinha recurso para poder fazer uma festa de casamento, né? Mas Deus é bom, gente. Deus é maravilhoso. Ele cuida dos seus. Ele usa pessoas para poder fazer os milagres. Sabia? Que ele usa pessoas para poder operar os milagres? Foi isso que ele fez. Ele usou tantas pessoas para me abençoar, sabe? Aqui nessa cidade. Um desafio grande que foi no dia do meu casamento. Meu pai tinha faltado energia lá na roça onde a gente morava e meu pai subiu para arrumar o poste, tá? De luz e ele quebrou o braço. No dia do meu casamento. E aí eu pensei, gente, e agora? Né? E aí agora, como é que vai ser? Já tínhamos casado lá no cartório e à noite ia ser o casamento na igreja. E nisso que a gente está aqui ornamentando, arrumando a igreja com as irmãs, veio a notícia para mim, Keila, eu preciso te contar uma coisa. Seu pai quebrou o braço. Eu fiquei assim, meu Deus, né? Levaram ele para Pancas para poder agilizar e tal, mas não conseguiram. Mas ele voltou com o braço enfaixado, né? Sentindo muita dor, mas isso não foi, isso não parou, tá? Isso não parou por aí. Nós continuamos e teve o casamento sim. Ele entrou sentindo dor naquele dia, com aquele braço enfaixado. Mas ele entrou comigo ali no casamento e me entregou para o Paulinho naquele dia. E foi maravilhoso. Deus cuidou de tudo. Vocês lembram que eu falei lá no início, gente, que eu tinha muitas diferenças com meu pai, mas eu tive o prazer, eu tive a honra de poder honrar o meu pai e ele poder também me honrar, me levando até o altar no dia do meu casamento. E foi uma festa maravilhosa. A minha família toda estava presente e Deus se manifestou de uma forma linda e maravilhosa. E outra coisa também que eu queria falar para vocês, nós não tínhamos recurso para fazer festa, mas Deus usa pessoas. Então eu não sei, tá? Quando você estiver ouvindo essa palavra, talvez você tenha um sonho de fazer um casamento, de dar uma festa, mas você não tem como fazer isso. Pensa, como que eu vou fazer isso? Confia naquele que prometeu. Se Deus prometeu, vai cumprir. Ele usa pessoas para nos abençoar. Foi isso que ele fez. Ele usou várias pessoas para me abençoar. Ele usou uma pessoa, a irmã Verinda, ele usou para poder me abençoar. Usou o pastor Neres para me abençoar. Usou a minha amiga Rosilda para me abençoar. Deus usou a missionária, a irmã Alcina, para me abençoar. O Ronaldo, filho dela, para me abençoar. Então Deus usou várias pessoas para nos abençoar. Então Deus, ele usa pessoas para nos abençoar, para fazer cumprir o propósito dele nas nossas vidas e através da nossa vida. Então eu quero dizer para você uma coisa, ninguém faz nada sozinho. Se Deus tem um projeto, se Deus tem um plano, ele vai enviar as pessoas certas para poder cumprir aquele projeto, aquele propósito, aquele sonho que o próprio Deus colocou no seu coração. Foi isso que ele fez na nossa vida, foi isso que ele fez na minha vida. Ele proporcionou tudo isso porque ele é bom e ele é justo e a sua fidelidade, ela dura para sempre. No casamento existem muitos desafios. Depois que nós casamos, eu e Paulinho, nós fomos para Teresina, Piauí. Veja bem, morando longe dos pais, né? Longe de todo mundo. Só tinha eu e ele e Deus. Então, os grandes desafios que surgiram, nós vencemos porque nós tínhamos Deus na nossa vida. Jesus, para poder conversar e contar tudo para ele. No casamento, gente, cada um leva a sua bagagem. Tem a bagagem dos pais, né? Da família dele, tem a bagagem dos meus pais, da minha família. Então, cada um leva a sua bagagem, mas conversando com Jesus, orando a Deus, lendo a palavra, o Senhor vai
direcionando, vai orientando, né? Então a gente vai vencendo os desafios. É interessante que logo no nosso casamento, né, eu era assim um pouco tímida, né? Hoje eu não sou não, mas eu era tímida no casamento, né? E aí naquela época eu só chorava. Ele falava alguma coisinha, qualquer coisinha eu abria a boca e chorava. Mas depois, aleluia, que eu vim conhecer Jesus de verdade, sabe? Gente, isso tudo mudou. Porque qualquer coisinha que tinha para poder ser resolvida, eu conversava com Jesus e pedia a Ele um direcionamento. E Ele me dava, Ele me direcionava, Ele me orientava. Então ficou mais fácil, tá? Ficou mais fácil. Mas eu quero te dizer, teve desafios? Teve naquele tempo, tá? Tem até hoje e sempre vai ter, porque casamento é desafiador. Casamento são para os fortes, porque gente fraca não casa, mora junto. Mas os fortes casam e aprendem a se relacionar uns com os outros. Porque na verdade o casamento é uma entrega, é uma renúncia, é um renunciando o outro para viver uma vida junto, um propósito junto para agradar a Deus. É isso o casamento. E para você que sonha em casar, né? Eu quero deixar para você aqui um conselho. Se case. Mas namore antes. Namore da forma correta. Da forma que venha honrar a Deus. Da forma que venha engrandecer o nome de Deus, tá? O casamento é uma escolha, uma decisão muito sábia, porque a partir do casamento é liberada uma bênção extraordinária de Deus sobre o casamento. Então tem promessas através do casamento, promessas de prosperidade, de bênçãos em todas as áreas da vida, tá? E muitas pessoas não sabem disso. Às vezes muitas pessoas, elas às vezes não quer ficar só namorando a vida toda. Tem medo de casar. Mas a vitória, o segredo está em casar. Casar perante o homem e perante Deus para poder esta bênção chegar completa sobre a vida dessa família. Agora tem aquelas pessoas também que têm medo de casar. Ah, não quero casar, eu tenho medo, porque talvez teve algum trauma no passado, né? E eu te oriento a sarar esse trauma. O casamento é uma bênção. O próprio Deus disse na sua palavra que não é bom que o homem esteja só. Então Deus fez o homem para a mulher e fez a mulher para o homem. Então, o casamento se juntam o homem e uma mulher, macho e fêmea, para poder fazer então uma só carne e ali formar uma família para honrar e agradar a Deus.